Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Estação TV. Oferecimento. Farmácias e Instituto São Jerônimo. Óticas Júnior. Rubinho Nunes Empreendimentos Imobiliários. Água Mineral Cristal Mais. Mercadinho Compre Bem e Supermercado Barateiro. Agora vamos conversar com Frailan Mota, assessor da Secretaria de Saúde do município do Brejo da Madre de Deus. Recentemente tivemos aqui algumas declarações do vereador Wagner Assunção, vereador Bolão. Foi na última quinta-feira, Frailan, ele comentando sobre a Secretaria de Saúde do Brejo está deixando faltar medicamento na zona rural e o cidadão tem que se humilhar na prefeitura. Em seguida, ele comentando que na saúde do Brejo nada se resolve, nada se tem, mas quando o Frailan é acionado na secretaria, o mesmo resolve tudo. E até sugeriu que a sua pessoa comparecesse lá na Câmara para dar explicações até a respeito do que você é, se é engenheiro agrônomo da prefeitura, se é secretário executivo de saúde, enfim. Frailan, queria conversar com você aqui a respeito dessas declarações que, de uma certa forma, moveram os bastidores da política e também trouxe até um certo espanto, já que Bolão faz parte da base aliada do governo Hilário Paulo. Seja bem-vindo à Estação TV. Obrigado, Atantes, obrigado aí a todos os telespectadores. Na verdade, Atantes, é o seguinte, eu nunca me intitulei de secretário executivo. Então é o seguinte, você é testemunha, inclusive até algumas vezes você pediu para que eu dissesse como colocaria, né, a informação na entrevista do que eu sou, e eu sempre me disse que seria assessor, até porque assessor é uma coisa muito abrangente, né? Então, assim, algumas pessoas me intitulam de secretário executivo, de secretário adjunto, mas assim, eu não tenho esse cargo, eu trabalho na Secretaria de Saúde, certo? Sou vinculado a um programa da Secretaria e ajudo aqui na Secretaria assessorando o Dr. Edson. O que é que acontece? Em relação à humilhação que as pessoas passam a vir até mim, eu acho muito difícil, porque assim, eu tenho um acesso muito fácil. Eu recebo as pessoas da melhor forma possível, seja pelo WhatsApp, seja por ligação de telefone, seja qualquer que deu seja para o meio. entender na colocação do vereador Bolão, não foi dessa maneira que ele quis dizer. Acredito eu que ele falando no seguinte: não tem medicamento nos postos, né, nas UBSs, e o povo é obrigado a vir aqui falar com você e você resolve tudo. Então, para mim, eu fiz a seguinte leitura, que o que está acontecendo, que não é de agora, diga-se de passagem, porque aí eu já ouvi alguns relatos que até na UBS aqui no Brejo falta medicamento, às vezes falta um soro, falta de repente uma benzetacil no hospital, como tem faltado frequentemente, e aí falta lá, mas quando chega aqui, Frailan é o manda-chuva e que resolve tudo. Essa é a situação. Então, eu queria saber de você se de fato está acontecendo essa prática de faltar medicamentos nos postos, na UPA, e quando chega aqui você resolve tudo. Não é bem assim. A gente acontece o seguinte: quando falta alguma coisa na UPA, certo? Eu sou acionado porque faltou. É preciso informar alguém que faltou, mas as pessoas não saem da UPA, os pacientes, para vir buscar medicamento aqui. Não existe isso, nunca existiu. E se existiu, eu quero que seja apontado o paciente que veio até mim, saindo da UPA buscar medicamento aqui. Não existe isso. A direção da UPA, ela me procura e diz: olha, estamos faltando isso. A direção é um funcionário da Secretaria de Saúde, a relação dela comigo é muito próxima. Então não existe esse tipo de coisa. O que existe é o seguinte: alguns pacientes passam em algumas unidades de saúde e falta remédio, certo? E não é sempre que a gente consegue dar um jeito. Por exemplo, chegou uma senhora aqui agora, nesse exato momento que você está aqui, há pouco eu atendi ela, e ela disse que estava precisando de remédio. Eu perguntei a ela se ela já tinha passado pela CAF. Ela disse que não tinha passado ainda. Eu digo: então passe, para a senhora verificar se tem os remédios. E eu liguei para a moça disse que tinha. Então eu não intervi no andamento dela ir até lá, eu não pedi que trouxesse o medicamento para cá para eu entregar a ela. Eu informei a ela que lá tínhamos... Isso não chega a ser um pouco estranho também, de uma cidadã não procurar, inclusive, no local, no posto de atendimento, e já vir direto falar com você? Veja bem, aqui o que eu estou falando para você é o seguinte: corre na cidade o comentário de que você tem resolvido muitas coisas aqui, você dá um jeito em muitas coisas, seria de uma certa forma um manda-chuva aqui na secretaria, até mesmo na prefeitura. Não sou eu que estou dizendo, são comentários na cidade.
Então, olha que nível já de uma certa forma chegou, onde o cidadão ele não vai no posto de saúde, mas vem direto falar com você, Frailan. E até algumas pessoas estão pensando assim, dando sequência nesse raciocínio, de que o seu nome estaria sendo preparado para a política brejense, para ser um futuro vereador, ou até mesmo, quem sabe, um cargo a prefeito. Então você acha que isso de fato não está acontecendo devido todo esse meio campo está dessa maneira, o cidadão vem aqui, resolve, Frailan é o cara? Não, Frailan não é o cara e Frailan não resolve tudo. Eu acho que ninguém consegue resolver tudo, certo? Mas assim, eu tenho uma disponibilidade e uma boa vontade para tentar ajudar as pessoas. Existem várias pessoas que saem daqui com não, mas elas saem com não e com a certeza de que foi feito algo para que desse certo e infelizmente não deu. Tem coisas que não dependem só da gente. Essa história de que eu me envolvo na prefeitura, isso também é conversa, não existe isso. O prefeito é Hilário, quem manda é Hilário prefeito. Dentro da secretaria eu tenho uma certa mobilidade, certo? E autonomia para resolver questões internas, certo? E que advêm de externas também. Mas assim, eu não me meto em outra área, eu não intervenho, os colegas... os secretários estão aí, que já foram meus colegas de trabalho na gestão passada de Dr. Edson e percebem isso, entendeu? Então, assim, as pessoas falam que eu resolvo tudo, mas assim, não é assim. Existe sempre algo que não dá certo. E eu tenho, como eu estou lhe dizendo, a boa vontade. As pessoas me ligam, eu não procuro saber, olha, quem é você? De onde você é e o que é que você quer? Eu não sei quem é. Eu estou tentando resolver o problema dela. Inclusive, um fato interessante ocorreu um dia desse, eu recebi uma ligação de um rapaz chamado Emerson. E ele me ligou e disse que a avó dele estava no Otávio de Freitas, estava no corredor e que se eu podia fazer alguma coisa. E eu perguntei a ele o nome da avó e procurei saber. Depois ele veio me dizer que eles não eram de Brejo da Madre de Deus, eles eram de Vertentes. Então, assim, eu não me interessei em saber quem era, de onde era e o que me interessava neles. Eles tinham um problema e tinha alguém para resolver. Isso é importante, né? De fato, fazer o bem ao próximo. Mas aí, nesse caso, voltando para finalizar esse assunto aqui, está existindo alguma manobra política por trás disso, de faltar medicamento nos postos para que venham aqui as pessoas pedir a você? Não, não existe manobra política nenhuma. O que existe é o seguinte, nós temos uma deficiência financeira na Secretaria, certo? Estamos resolvendo essa deficiência agora. A gente está organizando o nosso armazenamento de remédio de agora em diante com uma manobra administrativa que foi feita por Dr. Edson, juntamente com a orientação de Hilário. Nós fizemos uma demissão na secretaria, certo? Demitimos algumas pessoas para que possamos economizar dinheiro para comprar remédio. Isso tem sido feito, essa é a manobra administrativa. Agora, manobra política nunca foi feita, certo? Eu atendo aqui tanto os funcionários da secretaria como também o público externo. E assim, nunca houve... eu trato os funcionários como trato o público da mesma forma. Eu tento resolver o problema deles da mesma forma. Se fosse por interesse político, eu não estaria atendendo os funcionários da Secretaria de Saúde, porque, em tese, não teria interesse neles. Concorda? Frailan, tudo bem, mas veja só, aqui nas palavras do vereador Bolão, ele até chegou a comentar que você poderia comparecer na Câmara de Vereadores para dar esclarecimentos, até se você é engenheiro agrônomo da Prefeitura ou se é secretário executivo da Prefeitura. Vou falar em engenheiro agrônomo. Há pouco tempo, se não me falha a memória, até na época da eleição, algumas pessoas chegaram a ventilar essa informação de que Frailan Mota era engenheiro agrônomo e que teria ganhado uma licitação aqui na Prefeitura como engenheiro. Isso procede? Você de fato era engenheiro agrônomo? Qual a sua função de fato na Prefeitura do Brejo? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou também engenheiro de segurança do trabalho, já fiz trabalhos para a Prefeitura, entendeu? Até mesmo trabalhos para a Secretaria como engenheiro de segurança. Hoje eu sou vinculado a um programa da Secretaria de Saúde, que é o programa de fitoterapia, certo? Que há necessidade de um engenheiro agrônomo e eu estou aqui, certo? Eu participei de uma licitação, sim, ganhei a licitação, aquele valor que mostraram na campanha eleitoral era um valor global, certo? Ninguém tem um salário de 40 mil reais hoje no Brasil, a não ser um ministro do STF, olhe lá. Então, assim, aquilo ali foi uma coisa eleitoreira, assim, para que viesse a mostrar coisas obscuras que realmente não tem. Mas de fato aconteceu. Você é engenheiro agrônomo, participou da licitação, venceu a licitação. Venci a licitação, exatamente. E aí vai à Câmara de Vereadores? Sem problema nenhum, eu não tenho o que esconder lá. Eu vou dizer o que eu realmente sou, qual o problema. Muito bem, então. Então aqui as declarações do vereador Bolão e Frailan Mota conversando conosco do Estação TV, dando a sua versão a respeito dessas situações todas aqui. Para finalizar, Frailan, causa espanto em vocês aqui o vereador Bolão tomar essa atitude de usar a tribuna da Câmara e trazer à tona
esses problemas que estão acontecendo, principalmente na região dele, né? Ele falou com muita propriedade, Sítio Jucá, Fazenda Nova, Fazenda Velha, e aí até citou também Tambor e Caldeirão. Não, é uma preocupação do vereador, eu acredito. O Bolão é meu amigo, entendeu? Eu tenho uma relação com ele muito boa, inclusive a gente sempre que se encontra conversa. Eu acho que existe uma preocupação em relação à população, de saber a falta de medicamento, e nisso aí ele entrou nesse assunto relacionado a mim, mas eu acho que não tem nada além disso, não. Você acha que estremece os laços políticos no grupo? Não tem motivo, assim, ele citou um fato, e eu acho que ele até fez a ressalva, né, de que eu resolvi as coisas, que eu era um salvador, mas assim, ele queria só saber, eu acho que não tem nada... Chamou até de santo, disse que você é o santo que resolve tudo. Eu não sou santo não, e eu estou muito longe disso aí. Frailan, muito obrigado pela sua entrevista, por ter conversado conosco mais uma vez no Estação TV. Ele sempre nos tem recebido muito bem. E aqui falando sobre essas declarações e essas polêmicas do mundo da política e também na saúde pública em Brejo da Madre de Deus. Obrigado. Antônio, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, você sempre querendo levar os fatos, os esclarecimentos aí. E eu fico aqui, assim, sempre à disposição. E dizer também à população que caso não consiga resolver um problema, não só de medicamento, eu estou aqui à disposição. A minha função, assim, eu ajudo muito nessa função, entendeu? E o que for possível, eu estarei sempre fazendo pela população, independente de quem seja, da cor da camisa que vista, eu não tenho isso. Eu trato todo mundo por igual, sem receio nenhum, sem demagogia nenhuma. As pessoas, para mim, são uma só, elas têm uma necessidade dentro da secretaria. Isso aqui é do povo, entendeu? Isso aqui é uma necessidade deles, eles têm o direito de ter e eu tenho a obrigação de passar o que é preciso. Muito bem. Então estive conversando com Frailan Mota, assessor da Secretaria de Saúde do município do Brejo da Madre de Deus. Com informações aqui, claro, diretamente da Secretaria. Com imagens de Afonso Claudino, até Anderson Mesquita para o Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Estação TV. Oferecimento: Casa de Móveis Belo Jardim e Lanchonete Belo Jardim. Estação Kids. Autoescola Brejo da Madre de Deus. ON Digital e Comunicação. Ideal Construções.